mas de qualquer maneira a gente vai fazer uma abordagem um pouco histórica, e aí vocês vão ver muitas coisas que vocês evidentemente já sabem, mas eu quero motivar de onde sai o campo quântico causal capaz de criar e aniquilar partículas de spin meio. A ideia basicamente é essa. Okay? A gente poderia partir direto, escrever a expressão do campo quântico causal e sair procurando a representação meio zero, zero meio, etc., do grupo de Lorentz. É uma abordagem mais algébrica, digamos assim. A gente vai fazer isso, mas a gente primeiro vai achar, a ideia da gente é já procurar o campo quântico causal numa dada representação do grupo de Lorentz. Em vez de tentar achar que representação do grupo de Lorentz daria o campo quântico causal, a capacidade, né, de gerar e aniquilar, de criar e aniquilar partículas de spin meio, a gente vai motivar uma dada representação do grupo de Lorentz, certo? Que seria a representação que deixaria a equação de Dirac covariante relativística, certo? Deixaria a mesma equação de Dirac governando aí a dinâmica das partículas que a gente pretende descrever em dois referenciais que se relacionam e via uma transformação no grupo de Lorentz. Quando a gente achar essa representação, aí a gente começa a trabalhar com um campo quântico causal que se transforma nessa representação, não é isso? Tudo que está se fazendo até agora, para não perder controle do que seria verificar, olhar a física descrita por esse campo quântico causal em outro referencial, a gente começou definindo esses dois, é isso? Campos, um mais e menos, um associado ao operador de aniquilação e o outro ao de criação, não é isso? Se transformaria assim. Aqui tem um desse, lá, vou representar assim, não sei exatamente como ele representou o chão. CL bar, mais ou menos. Opa! X mais alto. A ideia justamente é que esse campo, né, causal tem uma propriedade, ele contém operadores, então a transformação dele é uma conjugação dessa, não é isso? E que ele se transforma, esse índice aqui se transforma numa dada representação do grupo de Lorentz. Então isso aí é uma situação geral. Eu poderia partir, né, fixar uma representação por buscar a expressão do campo e que partículas desse campo carrega, mas a gente vai tentar motivar isso historicamente. Chegar a essa representação via equação de Dirac. E depois, isso não é na aula de hoje, mas na aula de quinta-feira, a gente tenta mostrar que, da mesma maneira como a equação de Klein-Gordon apareceu como uma obrigatoriedade, né, cinemática, digamos assim, para o campo quântico causal de spin zero, e também para o campo quântico causal vetorial de massa, que na verdade é um fato geral, não é isso? Ela só reproduz a camada de massa, então na verdade ela vai aparecer sempre, ok? Para qualquer campo quântico causal que a gente defina, a gente depois mostra, mais uma vez, que da mesma maneira a equação de Dirac vai ser uma manifestação, digamos, cinemática, né? Se você inverter a perspectiva da aula de hoje, ele construiu o campo quântico causal, a gente desce o campo quântico causal, ele tem essa expansão, que é essa expressão, a gente vai ver que ele automaticamente satisfaz a equação de Dirac. Então, nesse sentido, no mesmo sentido que o Tian classificou a equação de Klein-Gordon como um fato cinemático, né, dos campos quânticos causais, ela seria agora, para essa representação que a gente vai trabalhar hoje, também um fato cinemático. Ok? Ela não é para qualquer representação, evidentemente, mas para essa seria. Então, nessa perspectiva, digamos, um pouco mais histórica, a gente começa pensando, né, como é que, na construção da mecânica quântica, como é que se fez a descrição da dinâmica de uma partícula. A ideia basicamente é que se fazia, né, via princípio de correspondência, se fazia a passagem de um operador, do que seria um momento, para um operador com essa característica aqui, ou seja, o gerador de translação, basicamente é essa, e que a energia seria também, então a ideia que está se pensando no princípio de correspondência, seria traduzida pelo gerador de translações, mas de translações temporais, então algo
com essa expressão aqui. Mas se você tomar a relação de expressão não relativística, né, você poderia escrever isso daqui, ou poderia, na presença de uma interação, acrescentar esse termo daqui, e isso já te dá, agora eu vou falar sobre esse bichinho que aparece aqui, isso já te dá automaticamente a equação de Schrödinger. Não é isso? Só fazendo esse princípio de correspondência, lendo, né, nessa relação de dispersão aqui, lendo a correspondência com os operadores no ambiente quântico. E aí esse objeto aqui, que eu poderia entender como um campo associado a essa partícula quântica não relativística, não é um campo relativisticamente definido, portanto não é o campo quântico causal que a gente está vendo, mas eu posso interpretar ele é um campo, né, uma função complexa que toma um valor no espaço-tempo, inclusive. Só que a interpretação que a gente faz lá é que esse objeto daqui seja uma amplitude de probabilidade, não é isso? Esse princípio de T é visto como uma amplitude de probabilidade associada à partícula que ele pretende descrever, né? Cuja dinâmica ele pretende descrever. Essa aqui é vista como uma amplitude de probabilidade. Ok? Ou seja, de tal forma que isso daqui meça, né, a probabilidade de encontrar a partícula, probabilidade de encontrar a partícula que está sendo descrita por essa, tudo bem, função de onda, mas por que não o campo? É ok? Encontrar a partícula, mas mais uma vez, campo, mas não o nosso campo quântico causal, certo? Campo no sentido primeiro, né, de uma função que toma valores no espaço. E no espaço-tempo, embora aqui o espaço-tempo não esteja caracterizado como tal, não é um espaço euclidiano com tempo paramétrico, mas ainda assim. Então, a probabilidade de encontrar a partícula, né, o elemento de volume, então, vou botar logo aqui, em matematiquez, em D3x, né, em torno de x, no instante todo. Para essa probabilidade, eu consigo definir muito bem uma densidade de probabilidade, tá certo? E consigo definir uma equação, tipo equação de continuidade, que me dá a conservação da probabilidade, ou seja, que permite que de fato eu interprete aquele campo ali, que descreve a dinâmica dessa partícula, como se uma medida de sua probabilidade. Muito bem, mas isso aqui não tem nada de relativístico, né? Se você olhar já no livro dos operadores, tem claro um desbalanço entre as ordens de derivações, que já deixa claro que isso não é covariante relativístico. E mesmo que eu não olhe para aqui, eu olho de onde veio isso, preciso de correspondência, bom, essa não é a relação de expressão relativística, acabou. Tá certo? Então não tem nenhuma pretensão que isso aí possa descrever, de fato, a probabilidade de uma partícula numa situação em que a covariância relativística esteja de fato em jogo. Então é necessário falar sobre isso. Ok? Então, enfim, a primeira, né, ideia de se rever isso é a equação de Klein-Gordon, que nasce basicamente de você trocar essa relação de expressão pela relação de expressão relativística. Então, se a covariância ou invariância relativística, agora eu desafio aqui, né? Aula com obstáculos. É relevante para a descrição, né? Fundamentalmente, é claro que ela é relevante, mas é relevante para a descrição que eu estou fazendo. Então, a gente adota-se. Então, adota-se. E2 igual a B2, C2, é isso? B2 aqui, mais M2, C4. Ou se a gente quiser ainda, passando todo mundo para o lado de cá, C2, PMI, menos M2, C4 igual a 0. Ok? Onde eu estou, claro, entendendo esse PMI como sendo energia de velocidade da luz, aqui é o P vetor. E aí eu posso fazer a mesma
o mesmo princípio de correspondência que eu fiz ali, tá certo? Com a ideia que eu estou fazendo aqui, por enquanto, é uma relatividade clássica, mas eu quero entender, fazer um análogo que foi feito para se chegar na equação de Schrödinger e ver princípio de correspondência aqui, eu ganho a equação de Pythagoras. É isso? Eu posso dividir por C2 aqui, que não faz diferença, então eu ganho PMI menos M2, C2 igual a zero. E aí, usando essas mesmas correspondências que a gente encontrou aqui, tá certo? A gente acha que tem um H cortado que aparece aqui e aqui tem um PMI, que é H cortado ao quadrado. Então isso aqui simplesmente vai me dar H cortado ao quadrado, dmi. Na verdade, menos H cortado ao quadrado, menos C2 igual a zero. Finalmente, dividindo para H cortado ao quadrado, isso aqui que representa o dmi, mais M2, C2, perdão. Até aqui tudo bem. A partir daqui, como eu já estou interpretando como um operador, isso opera todo um campo. Ok? Até ali é só a relação de expressão relativística. A partir daqui eu já fiz a correspondência. Então, eu atuo sobre um operador, sobre H cortado ao quadrado, de x. Então tá aí a equação de Klein-Gordon. Novidade nenhuma para a gente, mas ela aparece com todos os problemas que vocês conhecem. O problema grave é que, se você está levando essa analogia a sério, esse objeto também deveria ser interpretado com amplitude e probabilidade, definir uma densidade de probabilidade não negativa, né, porque não tem interpretação com uma probabilidade negativa, e também respeitar uma equação de continuidade relativística, né, do tipo dmi j igual a zero, onde j seria uma corrente de probabilidade, né, ela deveria ser conservada nessa descrição. Então, o problema é que você consegue trabalhar, né, da mesma maneira como a gente obtém uma corrente de probabilidade por caso no relativístico, a gente pode tentar obter a sua versão para o caso relativístico, onde o que eu fiz basicamente foi, já para chegar até aqui, ter um salto, né? Não sei se estão acostumados a dar. Eu peguei essa equação aqui, multipliquei por φ estrela, continua sendo zero, e depois somei com o inverso, né? Com φ vezes a conjugada probabilidade dessa daqui. Esses termos aqui, φ estrela vezes esse número vezes φ, como eu vou fazer um processo, isso menos o outro, esses termos aqui vão embora, fica só φ estrela lambertiano φ menos o contrário, certo? Aquele outro aqui desaparece. Isso pode ser escrito como uma derivada mi de φ estrela dmi de φ menos φ dmi de φ estrela igual a zero, e pronto, aqui nasceu a nossa corrente conservada. Isso. Pode escrever essa coisa dessa maneira. Então, a gente define de fato uma corrente conservada, com constantes em relação a isso, J seria cortada sobre M, se não me engano, estrela, dmi de φ estrela. O I é mais ou menos óbvio, porque para garantir a realidade dessa corrente, o H sobre I é fatores puramente direcionais. E, portanto, eu posso escrever D0 de J0 e J igual a zero. Isso aqui é só constante, então isso não afeta em nada essa equação. Aquilo ali é a mesma coisa. E se eu integrar isso daqui, integral de D3x dessa relação, D0 de J0, separar aqui já as integrações, isso aqui dá zero. Esse termo daqui eu posso dispensar, isso aqui é um divergente, né, total, então isso daqui me dá o fluxo desse J ali. Eu posso, se esse meu espaço não tiver fronteiras, admitir que essas probabilidades caem a zero, longe da região que eu estou observando o meu sistema. Então isso daqui pode ir embora, né? Fluxo na fronteira. Tomada no infinito, a menos que eu tenha condição de contorno que permita esse tipo de hipótese, mesmo que eu tenha a fronteira.
Isso aqui, portanto, vai me dar basicamente ddt. Lembrar que se é ddx0, então tem 1 sobre c na história, né? Se eu insistir em usar explicitamente essas constantes, então você fica aí h cortado sobre mc. Isso. Você pode sair da integral ou não, como quiser, integral de d3x. E aí aqui aparece φ estrela. Já botei o c aqui para fora. Esse daqui, esse c não precisa aparecer não, né? Porque ele tem um c dessa derivação. Aqui não tem c, tá certo. Mas tem o c dessa derivação aqui, tá? Que eu estou considerando, tá certo. Então, φ estrela aqui vai aparecer nesse d0 aqui também apareceria fundamentalmente dt. Isso aqui da conservação. O problema com esse tipo de expressão é que, como a equação original é uma equação de segunda ordem no tempo, a derivada segunda no tempo também no espaço, mas no tempo, eu tenho condições iniciais arbitrárias para φ e para a derivada de φ. Em princípio, não tem isso determinado, a equação não especifica isso. E se esses caras têm condições iniciais arbitrárias, não tem como garantir que esse objeto seja positivo. Isso aqui é a minha carga, a integral de 3x da componente J0, é a carga, é a própria densidade de probabilidade. Né? Isso é densidade de probabilidade. E não tem como garantir que ela é positiva. Isso daqui não ou assegurar seja zero. Então, a equação de Klein-Gordon ela carrega esse problema. Esse cara não pode ser interpretado como uma amplitude de probabilidade, vocês já sabem disso. Tem um segundo problema, que é haver soluções de energia negativa, e mais do que isso, unbounded. Quer dizer, eu posso ter uma energia tão baixa quanto eu queira. Que sai do fato de que eu tenho soluções do tipo dessa equação aqui, ela admite soluções, vamos chamar de φp de x, de mais e menos, que sendo da forma alguma constante, é elevado a mais ou menos ip x aqui, escalar aqui no sentido do espaço de Minkowski, mesmo tem x', tá ok? Sobre h cortado. Essas duas soluções, tipo onda plana, são soluções simultâneas dessa equação aqui. Se eu quiser saber a energia dessas soluções, basta eu operar, né? O meu operador de energia e ver o que acontece. Então, se eu fizer isso, eu tomar, e esse operador basicamente é h cortado ddt, no princípio de correspondência, em cima dessas funções, o que a gente vai acontecer, derivando em relação aqui, fundamentalmente derivando em relação a x0, a menos um fator de c, ok? Então, o que vai acontecer é que você vai ter IP0 caindo aqui, IP0 sobre H cortado caindo aqui, tem um IH cortado na frente. Então, a menos um sinal, se você admite que você vai medir a tua energia, supondo que eles são autoestados, mas de fato são, ok? Você vai ter basicamente mais ou menos P0, P mais ou menos de x. E P0 é, como está valendo, né, por construção, está valendo a relação de expressão relativística, esse P0 daqui é mais ou menos a raiz de P2C2 mais M2C4 P mais ou menos de x. Então, isso aqui são as suas energias, o que significa que eu tenho a energia para cima de MC2, né? Se P for igual a zero, se for uma inflexão de repouso, ela é MC2 ou mais, certo? Então você tem MC2 e superiores, e para baixo de menos MC2, não é isso? Se eu também tiver o repouso aqui, a outra solução é menos MC2, e se eu não tiver uma inflexão de repouso, é mais negativo ainda. Além de ter soluções de energia positiva e negativa, não é limitado. Se tivesse energia negativa, mas fosse um bound, isso não é um problema grave. Isso é redefinição
do que você chama do seu valor de energia. Mas não é limitado. Então, enfim, a gente sabe que isso daqui viola, segundo a lei, se você quiser, dinâmica, né? Você pode ficar gerando eternamente energia, se você tem um sistema dissipativo qualquer, você pode ficar roubando energia dele o tempo todo. Você pode entender o sistema dissipativo como aquele que está transformando energia daquele sistema em outra forma de energia, não é isso? Então, aqui em tese, você pode indefinidamente fazer isso. Né? Você tem lá o seu modo contínuo, né? Você pode fazer o que quiser. Ou a outra forma de interpretar isso, menos termodinamicamente, mais em termos de física de partículas, é que você tem um sistema estável, vai ficar decaindo, pode decair indefinidamente, né? Se você pensar dessa maneira. Então, isso é um problema que não vai ser, a gente vai abordar esse problema, mas ele não vai ser resolvido pela equação de Dirac, e a gente também não vai se deter. Por enquanto, a gente poderia tentar usar essa equação para descrever fermions, que a gente poderia usar o marco de Dirac para fazer estabilidade. Sim, na verdade o que a gente vai ver, você não vai conseguir uma descrição completa, mas a gente vai ver o seguinte, a gente vai, claro, propor agora o que Dirac fez, ele propôs uma equação que se desenha como uma espécie de raiz quadrada da equação de Klein-Gordon, não é isso, mas se desenha como tal. Mas sem dúvida que uma coisa que a gente vai exigir para a equação de Dirac é que se ela é uma outra tentativa de descrever, enfim, comportamento de partículas relativisticamente, então ela tem que respeitar a equação de Klein-Gordon, porque a equação de Klein-Gordon é uma mera expressão, via princípio de correspondência, da relação de expressão relativística. Então os fermions atendem também a equação de Klein-Gordon. Okay? Aliás, a equação de Klein-Gordon, como vocês viram lá com o Tião, ela é uma equação que, mais uma vez, é um fato cinemático associado a campos quânticos causais. Causais, relativismo. Né? Interprete isso aqui como relativístico. A gente está chamando de campo quântico causal, campo quântico que tem a covariância relativística bem definida e que respeita todas aquelas outras questões, né? De decomposição em cluster, etc. Ok? Então, sim, né? Marco de Dirac, que é uma primeira abordagem, cheia de problemas de definição, né? Do que são os seus entes físicos, etc. Mas é uma abordagem para falar de fermions. Ok? Só que certamente é uma abordagem incompleta. Você está perdendo informação. Isso tenho certeza, você está perdendo informação. Enfim, a equação de Dirac ela contém muito mais informação do que a equação de Klein-Gordon. A equação de Klein-Gordon, por exemplo, não permite falar nada sobre estatística. Então ela não vale para o campo quântico causal, vai valer, não vale para todos, vai valer para o campo que a gente vai definir aqui, que gera partícula de spin meio. Mas ela não tem essa informação. Ok? Ela não tem essa informação. Então a relação de spin e estatística, por exemplo, não aparece aqui. Ela vale em geral. Ela é um fato sistemático geral. Então você vai perder informação. Mas ela foi formulada, para servir como partícula de relativística geral, de qualquer spin. Nesse momento aqui ninguém estava falando do spin. E evidentemente a partícula, digamos, a ambição de todo mundo de descrição é elétron. Não é isso? A equação de Schrödinger para ele e a sua versão relativística Klein-Gordon para ele também. Então, daí Marco de Dirac, etc, etc. Elétron, buraco, etc. Você tenta adaptar isso para a partícula que é o seu objeto, mas as informações associadas à relação de estatística não estão nada. Tá? Você está perdendo informação. Então vamos lá. Então o que Dirac vai propor? Ele vai tentar resolver esses dois problemas aqui. Esse aqui ele não resolve. A gente não vai se deter sobre essa não solução. A gente vai em frente com esses problemas. Mas ele não resolve as soluções de energia negativa e unbounded, né, sem limite inferior. Mas, e a gente também não vai mostrar a solução via um campo que responda à questão da densidade de probabilidade positiva definida. Mas a gente vai, enfim, aqui escrever a equação de Dirac como proposta para resolver o problema da descrição de uma partícula relativista com a ambição, de fato, de não gerar, ambição fracassada para ali, de não gerar soluções de energia negativa fracassada para ali, mais bem sucedida para aqui, pelo fato de que essa equação, por ser, digamos, uma ordem inferior a essa, não tem a derivada segunda aqui em relação à coordenada temporal, e, portanto, você volta a ter uma perspectiva de definir uma densidade de probabilidade positiva definida. E isso você consegue. O que você não consegue é eliminar as soluções de energia negativa. Okay? Então, vamos lá. A proposta do Dirac
Certo? Seria uma equação, perdão, essa cara daqui. Também, vou chamar uma matriz aqui I, L barra, X igual a 0. Ou seja, isso daqui deixou de ser uma função, tudo bem, uma função complexa, etc, um campo complexo, e passa a ser um vetor, né, no sentido geral, tá certo? De ser definido, se transformando, apresentando uma expressão tensorial em que eu tenho, basicamente, né, esse psi de x, esse vetor, no espaço bidimensional, tá certo? E a dinâmica seria dada por essa equação, onde, evidentemente, essa matriz aí seria uma matriz. Se esse vetor não é um espaço adimensional, ator sobre ele, dimensão de poder. Ok? Ele faz isso basicamente porque você não consegue tirar a raiz quadrada. Você não consegue ter essa equação daqui em ordem menor se esses objetos aqui comutarem entre si. A primeira ideia dela foi colocar um objeto que tivesse uma álgebra mais sofisticada, tá certo? Não fosse uma álgebra trivial. Então ele define essas matrizes. Ele vai adotar, aqui poderia ser uma matriz em tese genérica, mas ele vai adotar por simplicidade, e essa simplicidade funciona, esse cara como sendo identidade. Então, isso aqui é só delta L barra mais nada, isso aqui é simplesmente o número multiplicando aqui, acabou. Ok? É a identidade dele. A gente não vai ficar escrevendo L barra o tempo todo, mas a ideia é essa, né? A ideia é que eu tenho um espaço agora bidimensional, onde esse cara vai ter uma estrutura vetorial. O tensorial de rank 1 em si só, tá certo? Mas definido nesse espaço daí, no qual atuam essas matrizes gama. Muito bem. Então, ele tem essa expressão, mas mais uma vez, ela tem toda a cara de uma raiz quadrada, isso daqui, tá ok? Onde, mais uma vez, insiste, eu preciso fazer com que isso aqui respeite a relação de expressão relativística que é essa daqui. Porque isso aqui claramente é respeitado, é a versão dela de princípio de correspondência, mas isso aqui eu não sei, isso é uma invenção. Né? Invenção motivada pelo fato de que, de fato, se eu descer uma ordem na derivação, talvez eu não tenha os problemas que eu tenho aqui. O problema da densidade de probabilidade e o problema da energia negativa. Talvez, aqui tem sim, mas isso daqui, de fato, você consegue resolver. É uma aposta, né? Proposta. A proposta é uma aposta. Mas se eu tenho que satisfazer a relação de dispersão, eu tenho que mostrar que eu consigo, de alguma maneira, a partir dessa equação aqui, a partir de alguma espécie de iteração dessa equação, chegar na equação de Klein-Gordon, porque ela é a tradução da relação de expressão relativística. Ok? Então, enfim, a gente pode mostrar que se a gente fizer a composição dessa operação aqui, ó, com a equação, vou botar aqui que é uma I, a equação original, posso botar aqui identidade, para não ficar desbalanceado a matriz e nada do outro lado, em cima desse meu psi de x ali, eu estou omitindo propositadamente esse índice aqui, certo? Para a gente não ficar com a notação carregada, igual a zero. Igual a zero, evidentemente, porque isso aqui é a proposta dele, estou só iterando com uma operação em cima de algo que é zero. Então, se a gente fizer isso daqui, a gente obtém, primeiro, né? I ao quadrado, então menos gama mi, dni. Eu mantenho a ordem desses objetos aqui, derivada, eu não preciso me preocupar com isso, mas eu mantenho a ordem desses casos, não sendo aqui álgebra, esses casos obedecem, eu não sei se eu posso comutá-los ou como, tá ok? Esse cara atuando em cima desse cara, como isso aqui é simplesmente um número, essa derivada vai direto em cima desse cara, então vai dar menos i gama mi
esse númerozinho aqui dm em cima do psi de x, e quando eu fizer essa outra operação aqui, vai dar o mesmo resultado, só com o sinal trocado. Não é isso? Isso tudo aqui é uma constante, i gama mi dn em cima da função. Essa daqui é a mesma constante, quando eu operar isso sobre isso, é a mesma constante, só com o sinal trocado, e gama mi dn em cima da função. Esses dois termos cancelam. Tá ok? Claro? E sobra o produto disso com isso daqui, que dá menos m2, c2, vai cortando ao quadrado. Isso em cima do psi de x tem que ser zero. Isso não é equação de Klein-Gordon, mas é quase. Né? É quase. Isso aqui deveria ser o D'Albertiano, que aparece ali. Ok? Tensão de menos, joga tensão de menos fora, você chega naquela equação se isso aqui for o D'Albertiano. Bom, isso aqui é simétrico, então eu vou simetrizar isso daqui. É isso? Só vai sobrar a parte simétrica disso aqui mesmo, eu já comentou isso lá atrás no curso, não é isso? Uma contração entre um tensor simétrico e um insimétrico, pelo menos entre índices. Então eu posso escrever menos gama mi menos 1 meio, gama mi mais gama mi menos m2, c2, cortado em 2, x igual a 0, 1 meio, então aqui eu escrevi gama mi dmi, que era o que já estava lá, e aí o outro eu troquei mi por mi. Tá certo? Então apareceu gama mi dmi, mas aí eu posso trocar a ordem dos derivados, compus outro termo igual. Ok? Então, moral da história, a gente chama isso daqui de anticomutador, vocês já estão mais familiarizados com essa notação. Se isso daqui tem que reproduzir a equação de Klein-Gordon, e tem, porque isso tem que reproduzir a relação de expressão relativística, que é o que essa equação traduz, então tem que ir no meio desse anticomutador. No meio desse anticomutador tem que dar igual a níveis a identidade desse espaço. Ok? Ou, a forma como é mais comumente apresentada, esse anticomutador dá 2 vezes o elemento correspondente lá da métrica de Minkowski, que é o que a gente chama de álgebra de Clifford. Então, nessa perspectiva que a gente está adotando, é claro que eu posso fazer uma perspectiva algébrica fundamental, a priori, abstrata, etc., partir direto disso. Mas nessa perspectiva que a gente está adotando, a álgebra de Clifford ela aparece como uma exigência para que essa tentativa, que essa aposta de Dirac, satisfaça a relação de expressão relativística. Ou seja, compatível com A2 igual a B2C2 mais M2C4. Ou seja, que ele não tenha perdido ao fazer essa proposta, essa raiz quadrada, ele não tenha perdido o que se quer, que é fazer uma descrição covariante relativística. Uma relatividade importa, tá ok? Então isso aqui, para aqui, enfim, permaneça. Relação de expressão relativística. Bom, a álgebra de Clifford já dá uma opção de informação para a gente de quem devem ser, então, essas matrizes de gama que aparecem aqui. Uma série de restrições que nascem da exigência de respeitar aquela álgebra lá. Ok? Então, vamos colecionar alguma dessas exigências, todas, né, de alguma forma, para que a gente possa, daí, entender exatamente qual é a representação do grupo de Lorentz compatível com essa equação. Então, primeira coisa, se a gente tem aquilo ali, algumas coisas acontecem. Por exemplo, se o gama zero ao quadrado tem que ser identidade. E o seu gama i ao quadrado tem que ser igual a menos a identidade. É isso? Se eu pegar gama zero, pegar mi igual a zero, é isso? Então isso aqui vem de mi igual a zero. E esse outro aqui vem de mi igual ao certo mi.
essa matriz ela tem como autovalores esse fato, o fato de ter escrito, ter notado o seu quadrado é 1, seus autovalores, ω0 são mais ou menos 1. É isso? A gente pode escrever explicitamente, se eu tiver algum autovalor disso daqui, γ0v, você multiplica por γ0 de novo, vai dar γ0 ao quadrado, a gente sabe que é 1, então isso aqui vai dar simplesmente v. Esse cara sai, fica γ0v, mas isso é de novo, γ0v de novo é λv, transformado no meu quadrado v, esse cara tem que ser mais ou menos 1. Ok? E os autovalores de γi, por conta disso daí, o fato do quadrado ser mais ou menos 1, vão dar mais ou menos i. Esse cara tem os autovalores todos reais, esse cara tem os autovalores todos imaginários puros. O que significa que γ0, mesma continha, sempre que γ0 é hermitiano, você vai lá para a base de autovetores, os autovalores são todos mais ou menos 1, então se você transpõe com conjunto vai dar igual, tá certo? Na diagonal. Enquanto que essa aqui, os autovalores são todos imaginários puros, se você transpõe conjuga lá naquela base, vai dar anti-hermitiano, isso vai trocar o sinal desses caras aqui. Então, vamos aí, é anti-hermitiano. Algumas conclusões. A gente pode resumir essas afirmações nessa relação aqui, γ igual a γ0, γ0, ok? Se aqui for o próprio γ0, γ0 ao quadrado dá 1, vai dar γ0 dagger igual a γ0, ela é hermitiana. Se for o γi, como aqui está claro, se eu tiver um índice diferente daqui, eu tenho uma relação de anticomutação, porque aqui vai dar 0, tá certo? Então, se aqui for o γi, para sair daqui tem um sinal, γ0 ao quadrado volta a dar 1, dagger dele menos 1. Essa relação resume isso que a gente está vendo aqui. A outra coisa é que se eu tomar o determinante de γi, certo? Se eu pegar o determinante disso aí, eu posso escrever que isso aqui é igual a um i diferente de ni. Esse mi é diferente de ni, isso aqui é a mesma coisa que o determinante de menos γi. Porque se os exercícios forem diferentes, a gente comuta, né? O livro impõe isso. Okay? Mas isso eu posso escrever também se o determinante de menos a identidade vezes o determinante disso, não é isso? E o determinante de menos a identidade nesse espaço d-dimensional vai dar menos 1 elevado a d, não é isso? Vezes o determinante do que sobrou lá, γi. Claro? Passagem? Só que esse determinante aqui é igual ao determinante de γi. Porque se é o determinante dessa e o determinante dessa, esse vezes aí é comutativo, é um produto numérico, eu posso trocar a ordem e reescrever isso. Então isso aqui é menos 1 elevado a d, determinante de γi. Bom, essa relação obriga a gente a que d seja par. Certo? A dimensão desse espaço onde eu defini essas matrizes de γ, onde eu defini aquele campo psi de x lá, tem que ser uma dimensão par. Nota que esse espaço não é o espaço-tempo, certo? É o espaço onde eu defino aquelas matrizes ali, e esse espaço temporal está aqui. Eu estou falando desse espaço, estou falando desses índices aqui. O espaço da tensorialidade desse campo que está definido aqui. Ok? Então, D é par. Então, eu posso começar, evidentemente, com... Não dá para ser D igual a 0, porque a gente sabe que isso não funciona, tá certo? Eu voltaria a ter escalagem, não tenho as matrizes, não conseguiria propor equação. D igual a 2 eu tenho um problema, porque a álgebra euclídea exige que eu tenha 4 matrizes, porque esse índice é o espaço-tempo de Minkowski. Então, eu tenho que ter γ0, γ1, γ2, γ3. Eu tenho que ter 4 matrizes. E essas 4 matrizes têm que antes comutar entre si.
Se eu estiver falando de matrizes 2 por 2, eu só tenho 3 matrizes que antes comutam entre si. Tá certo? São as matrizes espirituais, basicamente, porque a coisa escrita em função delas. Eu só tenho 3. Então não posso ter D igual a 2. Tá certo? Então D igual a 0 está eliminado a priori, porque não seriam matrizes. D igual a 2 não dá, 3 matrizes. Amigos comutantes. A gente escreve, né? A gente expressa uma base de matriz 2 por 2, uma base de matriz principal e a identidade. Mas a identidade não serve para todo mundo. É isso. Ok? Né? São 4 componentes, então a gente consegue fazer uma expansão com a identidade e as 3 matrizes principais, mas a identidade não serve para cá. 3 matrizes anticomutantes, principal. Mas necessita-se de 4. Tem que ter mais 0 não 2 é isso? Então a primeira dimensão em que a gente consegue fazer isso é D igual a 4. Já mostrar aqui explicitamente, vai escolher uma representação, vai colocar um conjunto de matrizes que satisfaz a ordem de Clifford, matrizes 4 por 4. Ok? Então a gente não, tira aqui, mas a gente fica aqui, tá certo? Como sendo a dimensão mais baixa em que a gente consegue efetivamente satisfazer a álgebra de Clifford, ou seja, preservar a relação de dispersão. Não dá para ir para menos do que isso. Eu poderia ir para uma dimensão 6, 8, poderia. Mas é que a ideia, sempre quando a gente tenta montar essas representações, é buscar, se possível, representações irredutíveis. Eu não sei nesse momento se a representação que vai ser engendrada, que vai aparecer aqui no blog, se é redutível ou não. Ainda não sei se ela é redutível ou não. Claro que depende do conjunto de simetrias que você quiser estabelecer. Mas nesse momento, falando simplesmente, sei lá, do setor próprio ortógono do grupo de Lorentz, eu não sei ainda se a representação é redutível ou não. Mas é claro que se eu for para uma dimensão maior, 8 por 8, sem necessidade, podendo fazer em 4 por 4, eu estou me afastando da possibilidade de achar uma representação irredutível. Então eu fico na representação, eu preciso da dimensão mais baixa possível e vejo o que acontece lá. Certo? Eventualmente, talvez eu precisasse ser uma representação de dimensão maior, dependendo da simetria que eu quero representar também. Tá? Então vamos lá. Por enquanto, D igual a 4 é a conclusão que a gente chega dessa investigação. O que mais? Ver se eu posso falar alguma coisa aqui mais interessante. Não, nesse momento deixo. Né? Porque a gente, um conjunto de conclusões é que a gente pôde chegar a partir da álgebra de Clifford. Então agora vamos voltar à equação de Dirac e vamos ver o seguinte. O cara propôs essa equação aqui com o objetivo de fazer a descrição, enfim, de um ente quântico relativístico. Tudo bem, já atendeu a relação de expressão relativística, apareceu algo de Clifford, ok, parabéns. Mas agora eu tenho que fazer explicitamente uma mudança de referencial, via uma transformação de Lorentz, uma transformação do grupo de Lorentz, e verificar quais seriam as condições dos geradores dessa transformação, porque fazendo isso eu descubro em que representação eles estão, para que efetivamente essa equação fosse covariante. Ou seja, se a minha física desse meu ente quântico relativístico pretende ser descrito por essa equação, e se isso é uma descrição covariante relativística, consistente com a simetria relativística, com o princípio da relatividade, então eu preciso que um outro observador relacionado ao original via uma transformação de Lorentz também veja a mesma equação. Ok? Então vamos lá. Vamos ver como se dá isso. Covariância ou invariância? Eu tenho, digamos, num certo referencial, eu tenho uma equação com essa cara, a gente vai adotar, vamos fazer H cortado igual a C igual a 1, para não ficar carregando esses númerozinhos. Ok? A gente pode adotar um sistema de unidades de ser verdade. Então eu tenho a primeira equação, a equação montada num certo referencial, eu escrevo dessa maneira daqui.
botar um índice L aqui se quiser, L barra, como quiser. Ok? A gente já sabe que você está morando num espaço que por enquanto é dimensão 4. Então, agora, se eu vou com outro referencial, isso deve ser lido assim, ó. Linha, e supostamente essa equação também fecha lá. Você pretende escrever a física. Muito bem, eu já disse que esse objeto aqui mora num espaço de 4 dimensões, a partir desse momento esse cara é um vetor com 4 componentes, ok? Mas além disso, se eu quiser poder fazer essa passagem aqui, eu preciso dizer como é que esse cara aqui se transforma por Lorentz. É isso? Então nós vamos admitir, então a nossa hipótese é que ele, esse objeto vetorial, agora eu posso dizer vetorial com a boca cheia, ou pelo menos tensorial com a boca cheia, não é bem vetor, mas tensorial com a boca cheia, se eu disser que o psilin de x', sei lá, esse L, para reproduzir esse índice constante, ele é somatório L barra d de L barra lambda psi L barra x. Ou seja, eu estou supondo que ele se transforma, isso aqui é alguma representação do grupo de Lorentz. Ele está numa representação bem definida lá do grupo de Lorentz. Eu sei como transformar o grupo de Lorentz. Eu sei que existe essa representação e ele se transforma. Eu não sei ainda que representação é essa. Eu ainda não sei escrever os geradores nessa representação. Os geradores são os geradores de Bush, geradores de rotação, no caso do próprio autóctono, mais paridade, uma regressão temporal, mais tudo que você queira, compondo o grupo de Lorentz. Eu sei a álgebra que eles já atendem, porque a álgebra não depende de representação. Mas eu gostaria de saber exatamente quem são esses geradores que fazem esse trabalho aqui. Tá certo? E que fazem esse trabalho, a gente vai usar essa expressão aqui, ó, exatamente aqui, que fazem esse trabalho de forma a permitir que essa equação aqui, quando eu vou para o outro referencial, seja a reprodução dessa daqui. Ou seja, que os dois observadores vejam a mesma física. Eu estou querendo impor a covariância relativista. Tá, vamos ver quando a gente puser isso, se a gente consegue descobrir que representação é essa. Então, esses D de lambda, claro, representação do grupo de Lorentz. Se eu não dissesse isso, claro que eu poderia não fazer essa hipótese, mas se eu não dissesse isso, se esse cara tem um espaço quadridimensional, ele obedece essa equação, sei lá como ele se transforma pelo grupo de Lorentz. Aí você está dizendo o seguinte, olha, nesse referencial que você escreveu, a relação de dispersão relativística funciona desde que o gama obedeça à álgebra de Clifford, mas eu sei lá o que acontece no outro referencial. E se eu sei lá o que acontece no diferencial, não tem valor nenhum você impor aqui a relação de dispersão relativística, porque você não está fazendo prevalecer a simetria relativística. Você não está conseguindo dominar, né, operar com isso, porque você não sabe como é que esse teu campo aqui se transforma. Ok? Então, a hipótese, evidentemente, é que esse cara não saiba fazer isso. E é claro também, dessa discussão toda, a expectativa que a gente pode ter, a adivinhação que a gente pode fazer nesse momento, é que essa representação, os geradores nessa representação, vão ter que guardar alguma relação com essas matrizes aqui. Afinal de contas, elas estão definidas exatamente nessa representação também, né? Tem índices L barra aqui, que eu estou omitindo, tá certo? Elas estão definidas aí. Tá? Uma representação de dimensão 4, a gente já sabe disso. Quem é que tem a dimensão 4? É esse cara daqui e esse cara daqui. Esse cara se transforma nessa representação. Só falta achar esses geradores. Tá certo? Quem são os geradores nessa representação que permite essa covariância? Tá? Esses gamas não poderiam se transformar de forma material, na qual que mantém aquela medida de Clifford. Você poderia fazer isso, é uma verdade. Você poderia dizer o seguinte, tanto num caso quanto no outro, a transformação tem que ser tal que os gamas que aparecem aqui, tá certo? Tem que ser os mesmos gamas que aparecem aqui. Eu já estou adotando isso, tem que ser os mesmos no sentido de obedecer a mesma álgebra, não precisa ser exatamente a mesma matriz, mas de obedecer a mesma álgebra. Eu estou fazendo uma coisa mais radical aqui. Eu já estou automaticamente usando a linha aqui. Estou usando o mesmo gama. Sim. Tá certo? Mas poderia ser... Desde poderia se transformar esse gama. Sim, desde que mantivesse a relação de dispersão. A álgebra de Clifford significaria que o objeto descrito nesse referencial atende à dispersão, à relação de dispersão relativista.
Mas se é isso que eu quero, eu posso dizer o seguinte, não, pelo menos da perspectiva dos gamas, eu posso usar os mesmos se eu quiser. Eu só tenho a obrigação de fechar aquela álgebra, tá certo? Então eu posso usar outros ou eu posso usar os mesmos. Quer dizer, tem uma transformação, digamos, sem implicações físicas que eu posso retornar no mesmo gama. Isso, certo? A única coisa que a física está me impedindo é que feche aquela álgebra ali. Então você pode usar outros gamas? Pode, mas pode usar os mesmos também. Ok? Sem problema nenhum. Então eu já estou adotando os mesmos gamas, eles são números, né? Uma matriz numérica, etc. Então, mas mesmo assim, isso aqui não tem jeito, se transforma, isso aqui também não tem jeito, se transforma. Ok? Então, se a gente admitir isso, essa equação vai se escrever assim, I, gama mi, vamos lá. Esse cara daqui, se a gente se lembra da transformação de vetor covariante, é dmi, lambda menos 1, mi, mi. É isso? O Gemini, né? Uma transformação de vetor covariante se transforma com a inversa da transformação de Lorentz. Esse cara menos m, fecha. E esse psilhinho, que lembra que esse m aqui é massa de repouso, é isso, certo? Então não preciso falar de transformação dele. Esse psilhinho de x' daqui, ele é um d de lambda de x, aquela relação aí, isso, igual a zero. Ok? Então, se isso aqui é uma equação muito mais complicada que essa, eu gostaria de mostrar que essa equação é essa, eu estou voltando à mesma equação, que é o que a gente espera se de fato estiver covariância. Então, vamos lá. O que a gente precisaria exigir para que isso fosse verdade? Então, essa relação daqui, vamos escrever aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar, só para já livrar esse termo daqui, ó, ficar m psi de x, exatamente como está aqui, eu já vou escrever, se isso de fato é zero, eu já vou escrever d a menos 1 à esquerda. Tá? Esse pedaço aqui, pelo menos, já fica resolvido, já reproduz exatamente aquela parte daquela equação. Então, eu vou fazer vezes d a menos 1 de lambda, que como é uma representação, é a mesma coisa que d de lambda menos 1, tanto faz. Ok? À esquerda, então, isso vai se escrever assim, então vai ficar I d a menos 1 de lambda, eu coloquei ali como estava originariamente, gama mi, ok? Essa derivada eu posso transitar à vontade com ela, isso aqui também, porque está em forma de elemento de matriz, então eu posso transitar à vontade. O que eu não posso trocar a ordem é esse d menos 1 que eu acabei de colocar, o gama mi e esse d que está aqui. Esse eu tenho que manter a ordem. Eu não sei exatamente ainda o que são essas estruturas. Eu preciso manter a ordem de lambda, mas eu acho que eu posso tirar. Posso escrever lambda a menos 1, a onde que vai lançar, dançou. Mas enfim. Lambda a menos 1, mi. O que mais? Dni, a derivada, menos m, psi de x, igual a zero. Aqui já está, como a gente havia prometido, d menos 1d, já joguei fora, se transformando numa identidade. Muito bem, agora, esse troço todo que está escrito aqui, essa talha toda aqui, deveria dar, tá certo? Se a gente, supostamente, essa equação da covariância relativística, tudo isso aqui, ó, até aqui, deveria dar solenemente gama mi. E a equação seria exatamente a mesma equação que eu voltaria na outra. Ok? Vamos manipular isso aqui um pouquinho, né? Vamos tirar esse lambda menos 1, então a gente vai multiplicar aqui por lambda, tá certo? Para a gente conseguir tirar essa que está aqui. Então vai ficar assim, ó, d menos 1 de lambda, gama mi, d de lambda, aí que eu posso fazer, sei lá, lambda menos 1, mi, e o índice está solto, né? Está solto aqui esse mi, então vou fazer assim, lambda, mi está solto, vai ser alfa, mi, lambda menos 1, mi, certo? Bi, que já está aqui.
lambda ele não precisa. Isso aqui tem que ser igual a gama I, né? Então isso aqui é, como eu expliquei para esse caso aqui, aparece então lambda alfa I, lembrando que é o elemento de matriz, eu posso botar ali o que eu quiser, alfa I gama I. Ok? Essa lambda alfa I é a única diferença em relação a isso aqui que a gente havia afirmado, colocado na história. Isso aqui vai me dar delta de alfa I, ela vezes a inversa ali, ok? Esse delta vem atuar aqui e a gente ganha a expressão d menos 1 de lambda, gama I, olha a transformação que se seguiu das lambdas, certo? D de lambda, certo? Igual, aqui perdão é alfa, estou usando esse delta de alfa I, igual a lambda de alfa, pode chamar alfa beta se quiser. Ok? Isso para uma transformação qualquer do grupo de Lorentz, supondo que eu possa representá-lo aqui. Ok? A gente ganhou essa relação e a gente vai usar ela já. Usar vai. Então, isso aí, a exigência que eu estou colocando agora é que tudo bem, né? Os dois lados lá, um referencial original, um referencial transformado, etc., vale a relação de expressão relativística, mas além disso, o que eu estou dizendo é que a física é uma covariância relativística, a física é a mesma, descrita pela mesma estrutura, pela mesma equação dos dois referenciais, se a aposta é essa daí. Ok? A gente ganha essa equação. Agora eu vou fazer uma particularização. Eu vou supor que esse lambda, agora a particularização, pertence ao L mais para cima, ou seja, ele é do setor próprio autóctono do grupo de Lorentz. Ok? Se assim for, esse d lambda, ele é na forma de uma, está conexo à identidade, é na forma disso, a definição é essa daqui. Acho que em algum momento se vou botar um sinal de menos, eu não tenho certeza desse sinal, mas vamos lá. Não faz diferença para estivar tudo. Ok? Talvez ali seja um sinal demais. Não importa. Então, menos o meio vai ganhar J mínimo, evidentemente, se você quiser insistir em escrever aqueles índices LL bar, esses índices estão aqui, né? Os geradores. Ok? Eu escrevi aí, a gente já sabe isso, né? Não tem nenhuma novidade isso aqui para a gente. Isso é representação de uma transformação qualquer do próprio ortógono, tem essa expansão a partir da identidade, tá certo? Com a única coisa que a gente precisa saber é descobrir quem são os geradores aqui. A gente já sabe que álgebra eles atendem, porque é uma representação de Lorentz, mas quem são os caras específicos aqui nessa representação. Ok? Então, eu posso escrever essa equação aqui infinitesimalmente. Né? Vamos para a versão infinitesimal. Essa relação que a gente achou. Então a gente vai achar o seguinte, bom, o A-1 dela, tanto faz também, se quiser escrever D-1 e D aqui, não tem uma diferença fundamental, eu estou trocando do ponto de vista de para que referencial eu estou indo, se eu estou indo para cá ou estou indo para lá, essa relação não faz diferença, mas pela maneira como a gente adotou, seria 1 mais I sobre 2 ômega mini J mini, que seria aquele lá inverso. Aqui eu teria gama alfa, aqui eu teria 1 menos I sobre 2 ômega mini J mini. E do lado direito eu teria delta alfa beta mais ômega alfa beta em cima desse gama beta. Isso. Essa aqui é a versão infinitesimal da transformação de Lorentz, ela mesma. Isso aqui é uma versão infinitesimais da representação da transformação de Lorentz. Ok? Bom, aqui tem um termo que se cancela, identidade gama alfa, identidade delta alfa beta, gama beta. Então tem um gama alfa dos dois lados aqui. Tá certo? Esse lado de cá é gama alfa da delta mais ômega alfa beta, gama beta. E do lado esquerdo, eu tenho um termo gama alfa também. Identidade, gama alfa, identidade. Aqui, gama alfa. Agora eu tenho I sobre 2, ômega mini, J mini, gama alfa. Isso, com a identidade.
tá certo? E eu tenho também gama alfa, identidade gama alfa menos I sobre 2 ômega mini J mini. Então eu tenho aqui mais I sobre 2 ômega mini J mini gama alfa, tá certo? E gama alfa J mini. Então o comutador de J mini com gama alfa. Ok? Isso em primeira ordem numérica. E o outro termo que eu ainda não contei seria pegar esse cara, esse cara, esse cara, vai ser um termo de segunda ordem do parâmetro. Ok? Mais ordem de ômega 2. Vou escrever isso aqui embaixo. Para ficar tudo na mesma linha. Ok? Esse cara vai embora. Esse cara que está aqui. Joga o outro fora. Então eu ganho essa expressão. I sobre 2 ômega mini vezes esse comutador. J mini gama alfa. É igual àquela expressão lá. Essa expressão aqui, para poder fazer as comparações, eu gostaria de escrever esse cara daqui também na forma ômega mini. Da mesma forma, para poder comparar, jogar fora os parâmetros e comparar o que há de matriz aqui, o gerador, a matriz e a matriz que aparece aqui. Esse cara aqui eu vou escrever como ômega mini, então ômega mini, mas ele não é, ele é ômega alfa beta, então eu tenho que subir esse índice mi. Aqui tem um eta mi alfa, para subir de volta esse índice mi. E não era mi, era beta, então tem um delta mi beta. Agora tudo bem, vamos beta. Ok? Eu posso ainda, e devo, né? Esse cara é antissimétrico, a gente já sabe disso, certo? A representação do Pylorus para protótipo. Então eu vou escrever isso de forma 1 sobre 2, me ajudar a me livrar desse sobre 2 aqui, ômega mini, o cara aqui no quadro é meio proibitivo, vamos lá. O que já estava aí, eta mi alfa, delta mi beta, esse já estava, ok? E agora o outro eu vou trocar mi por ni, é isso? Seria um termo igual a esse, mi por ni trocado, e depois eu trocaria de volta nesse cara aqui, viria um sinal, porque ele é antissimétrico. Então é menos essa mesma expressão, só que trocando mi por ni. Então menos eta mi alfa delta mi beta, e aí falta escrever, desculpa a falta de didática, mas eu vou copiar essa equação, essa expressão ali, falta ainda o gama beta. Isso. Então vamos escrever isso para lá. Eu posso me livrar desse ômega mini, essa relação é válida para qualquer valor do parâmetro, me livrar do meio. Eu acho que I vezes esse comutador é aquilo que está escrito lá. Ok? Então o que a gente está obtendo agora I vezes o comutador J mini com gama alfa, eta mi alfa, mi alfa, delta mi beta, menos mi alfa, delta mi beta. Agora eu vou além, está bonito, etc. Quer dizer, o que a gente está achando aqui? A gente está achando um vínculo, né? Esses geradores aqui, eles guardam uma relação de comutação aqui para gama alfa, envolvendo os matrizes de gama alfa, e tem que atender esse vínculo aqui. Então a representação do grupo de Lorentz própria, tá certo? Para eu colocar esse objeto daqui, que aparece aí com o meu grau de liberdade dinâmica aí, na equação de Dirac, é a representação que atende aquele vínculo aí. A álgebra entre J mini e J alfa beta a gente já sabe, a álgebra do grupo de Lorentz, e ponto final é conhecida. Apareceu uma álgebra a mais, tá certo? Misturando esses geradores com essas matrizes gama, tá certo? Misturando
os geradores do grupo de Lorentz, problemas do próprio ortógono, com as matrizes que atendem ao álgebra de Clifford. Essas coisas se misturaram. É um vínculo. Eu vou tentar escrever isso de uma maneira um pouco mais simples, tá certo? Fazendo um certo algebrismo com essa expressão aqui. Tá? Primeiro que eu posso escrever isso aqui de maneira mais simples, eu posso hoje. Primeiro com eta m alfa, gama i, menos eta m alfa, gama i. Estou usando essas deltas, né? Aqui e aqui. Ok? Então, essa expressão mesmo que eu estou escrevendo aqui, eu vou abrir eta m alfa, gama i, menos eta m alfa, gama mi. Eu posso escrever o seguinte, eu posso recorrer à álgebra de Clifford e escrever isso da seguinte forma. Eta m alfa é, cadê a álgebra de Clifford? Vou puxar lugar nenhum, né? Então, gama mi, 2 vezes eta mi, como eu tenho que escrever identidade aqui, a gente subentende que ela está lá. Ok? Então, eta m alfa não passa de um meio de anticomutadores de gama mi e gama alfa. Certo? Então, tem um meio aqui geral, porque aqui vai ter outro, tá certo? E aqui vai ter o anticomutador de gama mi com gama alfa. Isso vezes quem? Gama mi. Ok? Menos, aqui vai ter o anticomutador de gama mi com gama alfa e tem um gama mi do lado de fora. Ok? É o que a gente tem até agora. Agora eu vou cometer o desatino de abrir essa expressão aqui. Coisa que normalmente a gente não deveria fazer, né? Já está na forma do computador, mas eu vou abrir. Ok? Então isso aqui vai ficar, aparecer um termo que é gama mi, gama alfa, gama ni, mais gama alfa, gama mi, gama ni. Vou abrir esse anticomputador aqui. Ok? Menos gama ni, gama alfa, gama mi, gama alfa, gama mi, menos o contrário, gama alfa, gama ni, gama mi. Ok? Agora eu reconheço o seguinte, será que eu reconheço alguma coisa? Gama mi, gama alfa, gama ni, e aqui tem gama alfa aqui tem um gama alfa aqui, eu tenho um gama alfa aqui. Aqui já tem uma coisa bacana, se eu pegar esse termo aqui, se eu pegar esse termo aqui, ó, e esse termo que aparece aqui, eu vejo isso como gama alfa à esquerda, comutador de gama mi com gama ni. É isso? Então, pegando esses dois termos aqui, eu tenho gama alfa à esquerda, comutador de gama mi com gama ni. Ou seja, moral da história, eu estou querendo voltar a uma relação de comutação. Eu estava trabalhando com relações de anticomutação. Eu quero reescrever isso sob a forma de relações de comutação. Os seus termos já foram embora. Tem um gama alfa à esquerda. Então eu gostaria de produzir um termo gama alfa à direita. A minha ambição é escrever alguma coisa do tipo comutador do comutador de gama ni com gama alfa. Tá certo? Então eu não vou poder fazer isso de graça, porque esses termos e esse, onde eu tiraria essa história, para o gama alfa aparecer à direita, eu vou ter que descomutar aqui. Certo? Então vou ter que recorrer ao álgebra de Clifford de novo. Mas eu posso escrever sem problema que esse termo daqui, ó,